Não conheço nada que se compare a este livro, a não ser O Senhor dos Anéis, Arthur C. Clarke. Senhor Arthur, também concordo com você, mas hoje nós não vamos falar sobre o livro Duna, nós vamos falar sobre o filme Duna. My planet Arrakis is so beautiful when the sun is low. Rolling over the sands, you can see spice in the air. The outsiders ravage our lands in front of our eyes. Their cruelty to my people is all I've known. What's to become of our world? A boy. Hey, Duncan, can I trust you with something? Yes, always. You know that. I've been having dreams about a girl on Arrakis. I don't know what it means. Dreams make good stories. But everything important happens when we're awake. Hey, you. Put on some muscle? I did? No. We are House Atreides. There is no call we do not answer. There is no faith that we betray. Smile, Gurney. I am smiling. The Emperor asks us to bring peace to Arrakis. House Atreides accepts! I know you. There's something awakening in my mind. You need to face your fears. Come with me. You need to be ready. You've never met Harkonnens before. They're not human, they're brutal. The Duke's son sees too much. This is why June killed them all. God in heaven. Get everything with guns off the ground! Go! This is an extermination. They're taking my family off one by one. Let's fight like demons. Dad, what if I'm not the future of House Atreides? A great man doesn't seek to lead. He's called to it. But if your answer is no, you'll still be the only thing I ever needed you to be. My son. If anything happens, will you protect Paul? With my life. Only together can we stand a chance. It's time. Opa, gente, eu sou o Najar Tahan e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o filme desse livro maravilhoso aqui, Duna, a adaptação do Inadaptável. Ok, vamos lá. Já fazem algumas semanas que saiu nos cinemas e nos serviços de streaming, alguns serviços, o filme tão aclamado, tão esperado de Duna, desse livro aqui, a adaptação do Inadaptável. Só que Duna já tinha sido adaptado algumas vezes, ou pelo menos tentado. Nós temos pelo menos uma adaptação que no momento que eu estou gravando esse vídeo está disponível nos serviços de streaming, essa adaptação mais antiga, principais aqui do Brasil, né? Não preciso falar, porque todo mundo conhece, vai ser a Netflix e a Amazon Prime. E nós temos Duna, que foi lançado lá fora. Eu não sei se já chegou no Brasil nesse momento, porque eu vi Duna de maneira não oficial, mas eu estou louco para ver Duna também no cinema assim que chegar aqui, porque é muito bom. Esse filme é muito bom. E eu comecei essa introdução aqui falando essa citação do Arthur C. Clarke, porque, no meu entender, Duna foi uma adaptação
ou está sendo uma adaptação tão boa quanto foi a adaptação da trilogia original do Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis, os filmes pelo menos, provavelmente são a melhor adaptação de uma história épica, fantasiosa que nós temos no cinema, que eu conheça pelo menos. E Duna vem para ser pelo menos a segunda melhor adaptação desse tipo no cinema também, se eles continuarem com o nível de qualidade que eles tiveram nessa primeira adaptação. Aliás, é muito importante que a gente já começa o vídeo, já começa o filme vendo, né? E eles já dizem que aquela é a primeira parte. Então, se você vai ver Duna, o filme Duna, e você está preocupado porque é muita coisa, você lê o livro e sabe que é muita coisa para ser adaptado, felizmente eles tomaram a boa decisão de dividir o filme em mais de uma parte. Espero eu que sejam 3 partes, porque é justamente isso que nós temos aqui no livro. O livro é dividido em 3 grandes momentos, em 3 grandes partes. Se eles aproveitarem para fazerem a adaptação de Duna, desse livro aqui, em 3 grandes partes também, vai ficar perfeito, quase tão bom quanto O Senhor dos Anéis. Como eu disse, para mim, O Senhor dos Anéis ainda é a melhor adaptação de uma história épica, fantástica, que tem no cinema até hoje. E Duna provavelmente vai ser a segunda melhor adaptação de uma história épica, fantástica, de ficção científica que nós vamos ter no cinema durante uns bons anos. Então, se você puder ver no cinema, se você já quer ir aos cinemas e tem um cinema disponível na sua região, veja Duna nos cinemas, que vai valer muito, mas muito a pena mesmo. Como eu disse, eu não tive essa oportunidade, mas assim que eu tiver, eu vou ver Duna nos cinemas também. Igual, mas diferente. Sim, Duna é igual ao que está no livro? É. Mas Duna é diferente do que está no livro? É também. Foi a coisa mais legal que eu achei de Duna, porque Duna é uma adaptação muito fiel ao que está no livro, ao mesmo tempo que é diferente o suficiente para valer a pena ver o filme e depois ler o livro também. É isso que eu sempre digo aqui, um bom filme tem que ser diferente do livro, tem que ser diferente disso aqui, gente. Porque se você vê só uma cópia do que está aqui, qual vai ser a graça de ver o filme se não tem nada de novo? E Duna tem novidades, mas mesmo assim ele obedece à linha principal que nós vemos aqui. Então nós temos uma história que é igual, mas é diferente ao mesmo tempo. Isso é muito maravilhoso. É muito bom porque você vê o filme e você tem uma coisa nova. Você vê a história do livro e você tem uma coisa nova também. Então é uma expansão do universo que vale muito a pena. Eu não sei de cabeça quem foi o roteirista, mas ele está de parabéns, porque ele foi muito feliz nas escolhas que ele fez ao escrever o roteiro de Duna. Não sei se foi só um, provavelmente não, porque foi muito bem escrito o roteiro. Ele deve ter sido mais de um, e certamente o diretor deve ter tido o seu dedinho ali, né? Dizer, não, vamos botar mais assim, mais assado, vamos deixar mais parecido, não, vamos deixar isso aqui um pouquinho mais diferente. E essa foi uma escolha perfeita, porque ficou muito bom mesmo. E eu espero que as próximas partes, e espero que sejam 2 outras partes, sejam tão boas quanto foi essa primeira. E como eu já tinha dito no meu vídeo passado, aliás, eu acabei de gravar ele e tô dando continuidade, tô até com a mesma roupa. Algumas coisas no filme fica melhor de entender do que aqui no livro. Uma delas é o uso da voz das Bene Gesserit. Quando ela usa a voz, eles deram Tem umas cenas que a nossa Bene Gesserit principal aqui no livro faz uso da sua voz, e é uma coisa um pouco mais arrastada. No filme não, no filme eles não tem tanto tempo assim para gastar, então eles foram mais direto ao ponto, né? Então, faça isso, e a pessoa vai lá e faz, e tem todo aquele aspecto visual que os bons filmes conseguem fazer do som, e o próprio som tem toda uma produção, nossa, é fantástico, é muito bem feito, gente. Vocês precisam ver assim que tiverem a oportunidade. E outras coisas também que fica melhor de se entender no filme, por exemplo, são os Mentats, né? Nós temos o Mentat que acompanha a família Atreides. Eu acho que uma das primeiras cenas vem chegando lá a nave do emissário do imperador, e ele pergunta quanto teria gastado para fazer, né? O barão pergunta ao Mentat quanto será que ele gastou para fazer essa viagem, e ele dá aquela reviradinha assim com os olhos para cima, indicando que ele está fazendo um cálculo, e em um segundo foi gastado tanto e tanto e tanto. Caramba, você entende na hora, essa pessoa tem uma habilidade fora do normal. Então aquilo ali é o Mentat fazendo o trabalho do Mentat, fazer cálculos em uma velocidade absurda. E nós temos alguns outros no livro, mas que eles
não ficou tão claro assim que ele era um Mentat na história. Essa talvez seja a única falha do filme. Não, tem algumas falhas, na verdade, mas são tão poucas que a gente nem pensa nisso, né? Eles tiveram que realmente retirar alguns personagens, mas são muitos personagens que nós temos no livro, são muitos mesmo. Então faz sentido tirar alguns personagens e às vezes mesclar alguns personagens para que a história tenha fluidez e que a coisa siga, né? Porque senão, poxa, se você quer ver a história completa, você tem que ler o livro e não ver o filme. O filme é uma adaptação para um novo tipo de mídia. Sim, e outra coisa que eu achei bem interessante também do filme, que fica mais claro ainda, são os escudos que eles utilizam. Nesse universo nós temos um escudo que é uma maquinazinha que pode ser no braço. Eu, se não me engano, eu vi eles usando no braço e vi usando na cintura também, em que cria-se um escudo no corpo corporal inteiro, né? As outras máquinas também têm isso, mas enfim, as pessoas têm esse escudo. E esse escudo meio que inutiliza as armas de alta velocidade. Então, se você dá um tiro, você vai lá dar um tiro em uma pessoa que está usando esse escudo, ela bate no escudo e pronto, a pessoa não sente nada. Se você usa um laser e atira nesse escudo, na verdade eu fiquei um pouco curioso sobre como é essa relação com os lasers, porque existem lasers nesse futuro de Arrakis, mas eles não utilizam. Posso estar enganado aqui, mas eu acho que eu entendi que quando o laser bate nesse escudo, existe uma reação assim, muito catastrófica e que há uma explosão meio que nuclear, uma coisa assim. Tem esse detalhe assim, eu confesso que eu não pesquisei exatamente isso porque eu estou pensando nisso agora. Mas eu vou descobrir, depois eu vou pesquisar porque é que eles não utilizam laser mesmo. Existe uma relação assim, eu acho que eles não podem utilizar por medo de uma explosão, uma coisa assim, que acontece. Enfim, mas no filme você entende melhor como funcionam esses escudos e por que eles utilizam armas medievais, como... escudos eles não utilizam, mas pelo menos eu não lembro de ter visto escudos, talvez tenha. Mas eles utilizam espadas, porque mesmo a espada, quando ela vem com certa velocidade, ela vai bater no escudo, aí você reduz um pouco a velocidade, para ela conseguir entrar no escudo e cortar a carne do usuário, né? No filme nós vemos também algumas cenas em que a lâmina bate no escudo rápido demais, ela não penetra de imediato. Você tem que fazer um pouco mais de esforço para que então ela entre mais devagar e acerte o seu alvo. Ficou muito bem feito também, gente. Ficou muito bem feito. Vocês precisam ver esse filme, aqueles que ainda não viram, é claro, né? Uma coisa que ficou assim, as coisas que ficaram menos visíveis, né, são a questão política. A questão política nós temos uma questãozinha política ali, a questão religiosa ficou bem mais menos evidente do quão é importante. E nesse primeiro vídeo assim, nessa primeira parte do filme, nós vemos que ficou bem aquém toda a questão da religião ainda dos Fremen, né? Nós conhecemos os Fremen e tal, o Paul Atreides se junta a eles, mas é tudo ainda muito no iniciozinho. A questão da água também, nós vimos só uma gotinha de nada sobre a real importância da água em Arrakis e como a água em Arrakis é mais importante do que a própria especiaria. E sim, finalmente, nós podemos ver uma representação visual dos vermes. Vocês lembram desse vermezão aqui? Nossa, esse verme aqui é sensacional. Mas o verme do filme ele ficou muito bem feito, certamente, né? E deixa eu ver se tem alguma coisa ruim para falar dele. Quase não tem. A relação visual que nós temos no filme ficou muito bem interessante. Tem uma parte em que nós vemos um verme, nós não vemos o verme vai passando pela areia e a areia ela vai ondulando como se fosse água. E nós temos a descrição disso no livro. Em certos momentos é um tanto difícil você entender como é que funciona essa relação. E no filme não, você vê e você entende de imediato que a movimentação do verme, quando ele se aproxima da superfície da areia, causa aquela locomoção da areia. Quando ele afunda de vez, você só sente o barulho dele, porque as moléculas, né, os grãos vão
vão se mexendo na terra, né? Isso gera um som, e a forma como ele ataca também, que ele, né, ele desce e sobe assim, muito bom, muito bem feito também. Talvez a única questão que não tenha ficado claro, e nesse caso eu acho que não tem como ficar claro, é porque no livro, mais uma vez no livro, ele explica os vários tipos de areias que existem. Tipo, eu não vou lembrar de todos aqui, mas existem vários tipos de areia, tipo a areia movediça, umas areias que são tão finas que elas são quase como água, a areia é um pouco mais grossa. Enfim, tem toda uma relação ecológica também. A relação ecológica de Duna também é melhor explicada, bem melhor explicada no livro, né? Nós temos uma pequena cena no filme que meio que já traduz bastante bem essa questão da relação ecológica, a ecologia de Duna. Nós temos um ratinho lá, né? E nós vemos que ele consegue capturar água, que a água vai e condensa aqui na orelhinha dele, vai descendo aqui, ele pega aquele orvalhozinho e bebe a água que ele conseguiu captar do ambiente. Pelo menos nessa primeira parte aqui, eles não falam da tecnologia Frame dos condensadores, que captam a água do ambiente para eles poderem, obviamente, beber e tal. Também não falam dos poços que eles furam e dissecam misteriosamente. Talvez tudo isso seja melhor explicado nos próximos filmes. Ou não também, né? Talvez tudo isso seja deixado especificamente para quem teve o prazer de ler Duna, que é um livro maravilhoso. E se você apenas viu o filme, vale muito a pena ler. Aliás, como eu disse, Duna deve ser a segunda melhor adaptação para o cinema de uma grande saga dos livros, assim, ficando apenas atrás de O Senhor dos Anéis. E tomara que eles façam a parte 2 e a parte 3 com a mesma qualidade que eles fizeram a parte 1. Eu falei mais do que imaginei que ia falar. Certamente ficarão alguns detalhes aqui sobre o filme que eu não falei. Se você quiser deixar também o seu comentário aí sobre o que você achou do filme, caso você já tenha visto o filme e em comparação ao livro, caso também você já tenha lido o livro, deixe aqui no campo dos comentários que eu quero saber a sua opinião sobre o que você achou tanto do filme quanto do próprio livro e a relação entre eles. Gente, muito obrigado pela sua atenção e nos vemos em uma próxima, o mais breve que eu conseguir. Tchau!